Quem assiste os vídeos aqui do Imagina com regularidade ou acompanha a gente lá no Instagram já tá careca de saber que a gente andou saracoteando pela Europa nos últimos tempos. E hoje eu começo uma série de vídeos sobre essa última viagem para compartilhar por aqui todos os lugares lindos que a gente conheceu pelo caminho, tudo que a gente aprendeu nessa jornada, que não foi pouca coisa, sempre com detalhes importantes para que quem tá de olho num roteiro parecido consiga fazer essa viagem de forma otimizada e livre de perrengues, o que não foi bem o nosso caso, eu já te adianto. E depois a gente conseguiu então entender que essa coisa diferente era uma operação policial estava interrompendo o nosso caminho e a gente não ia conseguir completar a nossa viagem no nosso trem original. Eu acho que para ficar todo mundo na mesma página, para quem não pôde acompanhar a viagem lá nas redes sociais ou para quem quer ter uma visão mais ampla, mais aprofundada dessa viagem que a gente fez, eu acho que a melhor forma de começar essa série de vídeos é dando um desenho do nosso roteiro. Então, se você está pensando em fazer uma viagem pela Europa, principalmente pela Alemanha, e ainda está na dúvida sobre quais cidades incluir nesse roteiro, quanto tempo ficar em cada lugar, onde fazer as suas bases e esse tipo de coisa, esse vídeo vai ser inteirinho sobre isso. Eu vou te contar exatamente por onde a gente passou, onde a gente fez base, em quais hotéis a gente ficou, quantos dias a gente passou em cada lugar e de que forma a gente se deslocou de um lugar para o outro. Vai ser um esqueleto bem prático mesmo do nosso roteiro para te ajudar a montar o seu. Então, bora começar esse passeio pela Europa? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Então, bora começar do começo. A gente saiu daqui do Rio no dia 2 de novembro, num voo com conexão em Guarulhos e destino final em Frankfurt. A gente chegou em Frankfurt no dia 3 de novembro, no meio da tarde, mas até passar pela imigração, que foi, assim, com certeza a imigração mais rigorosa que a gente já passou até hoje, pegar as malas e pegar o trem até o hotel, a gente só foi chegar no hotel mesmo quando já eram umas 6, 7 horas da noite. Essa parada em Frankfurt foi só para chegar e passar a noite, porque no dia seguinte a gente já ia para a Holanda, que era onde de fato ia começar a nossa viagem, a nossa programação. Então eu escolhi ficar num hotel bem simples, mas que fosse suficiente para passar essa única noite de frente para a estação de trem para facilitar na hora que a gente estivesse chegando e também na hora que a gente fosse embora no dia seguinte. Vocês vão ver que eu vou citar todos os hotéis que a gente ficou e os links para, se você quiser saber mais sobre cada um deles, vão ficar na descrição do vídeo aqui embaixo. Pois bem, no dia seguinte a gente pegou um trem na estação central de Frankfurt bem cedinho, com destino a Zaandam, que é uma cidade coladinha em Amsterdã, onde a gente decidiu fazer base dessa vez. E aqui eu já te dou um spoiler de vídeos que vem pela frente. Eu vou falar com mais detalhes, tanto sobre a viagem de trem, eu já mostrei num vídeo anterior como a gente comprou os nossos tickets com antecedência, quando a gente ainda estava aqui no Brasil, mas eu também quero falar dessa experiência da viagem em si, então vai ter um vídeo específico sobre isso. E também vai ter vídeo falando sobre a escolha de hospedagem em Zaandam, por que a gente escolheu ficar lá e não em Amsterdã dessa vez, quais as vantagens e desvantagens. Eu já te adianto que a questão financeira é uma super vantagem, e no final das contas, se valeu mesmo a pena fazer essa troca ou não. Marina, se você ia começar a viagem em Amsterdã, não seria mais vantajoso ter comprado uma passagem pra lá em vez de ter comprado pra Frankfurt? Essa foi uma pergunta que eu recebi quando eu estava postando a viagem nas redes sociais e é uma pergunta bem pertinente. Se eu fosse pensar só no desenho do roteiro, o que ficaria mais prático pra gente com certeza seria comprar uma passagem Rio-Amsterdã na ida e Frankfurt-Rio na volta. Acontece que quando a gente está montando um roteiro, são vários os fatores que precisam ser levados em conta na hora da gente fazer as nossas escolhas. A nossa situação era: a gente tinha milhas para expirar na companhia aérea, precisava trocar por passagens e os valores das passagens para Frankfurt em milhas estavam excelentes. E a gente estava doido para fazer uma viagem de carro pela Alemanha já há muito tempo, então naquela hora a gente bateu o martelo que era essa viagem que a gente ia fazer. Acontece que Amsterdã é uma unanimidade aqui em casa. Eu sou apaixonada, o Kaká também é, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente tenta dar uma esticada nas viagens para dar uma passadinha por lá. Dessa vez ainda tinha uma questão especial. A última viagem que a gente fez, antes dessa loucura toda de isolamento e tal, foi para os Países Baixos. Então, para mim, era muito significativo que essa primeira, depois de tudo isso, também passasse por lá. E por último, a gente queria mesmo experimentar uma viagem assim mais longa de trem, com malas e tal, porque toda a nossa experiência com trens era em viagens mais curtinhas, assim, viagens de bate e volta, sem mala.
Então calhou disso tudo ir se encaixando. Foi mais uma questão de oportunidade do que a gente queria, do que de praticidade. Então, as passagens baratas com milhas para Frankfurt, a vontade de incluir Amsterdã nesse roteiro que a princípio seria só pela Alemanha, esse desejo da viagem de trem, e a gente desenhou desse jeito. Então eu resolvi trazer essa pergunta para cá e responder ela aqui para mostrar que não tem regra na hora que você está montando um roteiro. O desenho ele sempre vai variar em função de uma série de questões e você pode priorizar as que forem mais caras, mais importantes para você. Pode ser o seu desejo de incluir um destino específico, pode ser uma questão de economia, de pagar uma passagem mais barata, pode ser a questão da praticidade, de repente passar menos tempo em deslocamentos. Enfim, para mim, assim, o mais bacana de estruturar um roteiro de viagem por conta própria é justamente ter essa liberdade para fazer qualquer ajuste levando em consideração as minhas prioridades. Coisa que a gente não consegue fazer quando compra um pacote fechado numa agência. Antes da gente continuar, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like. Se você gosta de viagens e de vídeos sobre viagens aqui no YouTube e ainda não se inscreveu aqui no canal do Imagina, se inscreve agora e ativa as notificações, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, sempre com dicas práticas para as suas viagens e inspirações de destinos para as suas próximas férias. Então, voltando à nossa agenda, a gente chegou em Zaandam no dia 4 de novembro, e ficou por lá por 4 noites no Zaan Hotel, bem em frente à estação de trem, para facilitar toda vez que a gente fosse e voltasse de Amsterdã. Durante essa base em Zaandam, a gente passou mesmo boa parte do tempo em Amsterdã, visitando atrações que a gente queria rever, conhecendo muita coisa nova também, e aí tiramos um dia para revisitar Zaanstad, que é um lugar que a gente conheceu em 2015, que é super bacana, mas que desde então a gente não tinha voltado. Eu não estou entrando e nem vou entrar em detalhes sobre as nossas programações em cada cidade ou cada atração que a gente visitou, porque esse não é o objetivo desse vídeo. A ideia aqui é focar mais na questão estrutural do roteiro mesmo. Mas a gente vai ter vídeos específicos sobre isso aqui no canal mais pra frente, onde eu vou poder detalhar melhor o que a gente viu, o que a gente fez, o que a gente comeu, o que valeu a pena, o que não valeu em cada lugar da viagem. Depois disso, no dia 9 de novembro, quando era perto do meio-dia, a gente pegou o trem de volta para Frankfurt para então começar a nossa parte alemã da viagem. Em tese, era para ser uma viagem relativamente rápida, de 4 horinhas, mas teve um imprevisto no caminho, a gente precisou trocar de trem, teve que parar em estações que não faziam parte originalmente do trajeto, fazer baldeações num trajeto que era para ser direto, e a viagem acabou atrasando bastante, a gente só foi chegar em Frankfurt à noite. Então a ideia era dar uma voltinha por Frankfurt à noite nesse dia, mas a gente chegou tão cansado que acabou decidindo ficar no hotel mesmo. E nessa hora eu realmente fiquei bem satisfeita por ter escolhido um hotel legal para essa parada em Frankfurt. A gente ficou no The New Charlie, que é um hotel que tem uma pegada assim bem moderna, com quartos bem confortáveis, que tem um excelente custo-benefício quando comparado aos outros hotéis da mesma categoria em Frankfurt. Ele fica bem pertinho da estação central de trem e isso acabou sendo ótimo pra gente nessa hora porque ajudou na praticidade, poupou a gente de ter que pegar mais um trem, mais um metrô, de repente um táxi depois dessa viagem que já tinha sido super cansativa, então foi bem legal. Em Frankfurt a gente passou 2 noites, o que proporcionou um dia inteiro na cidade que a gente teve para caminhar bastante, passar pelos principais pontos turísticos e eu particularmente achei que deu para conhecer bem a cidade, mas sem assim aprofundar muito, sabe? E aí no dia 11 de novembro a gente pegou o carro e começou a road trip. De Frankfurt a gente foi para Nuremberg e no caminho a gente aproveitou para conhecer Würzburg, que é considerada a primeira cidade da chamada Rota Romântica Alemã. Foram mais ou menos 230 quilômetros nesse percurso e como a gente teve essa parada, ele levou praticamente um dia inteiro e a gente chegou em Nuremberg já quase à noite. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um mapa do Google Maps onde você consegue ver todas as nossas bases e os trajetos que a gente fez de carro em cada dia da viagem. Em Nuremberg a gente ficou no hotel Burg Schmidt, que é um hotel que não é tão novinho, mas o quarto era bem espaçoso e confortável, ficava numa localização ótima e nessa etapa da viagem passou também a ser uma preocupação encontrar hotéis que tivessem estacionamento e que não cobrassem muito caro por isso. Foi exatamente isso que o hotel entregou, então foram 3 noites lá, ou seja, 2 dias inteiros. Um deles a gente usou para conhecer Nuremberg mesmo e no outro a gente fez um bate-volta para conhecer mais 2 cidades da Rota Romântica, Dinkelsburg e a maravilhosinha que eu amei, Rothenburg ob der Tauber, que foi um dos meus lugares preferidos da viagem toda. Esse bate-volta a gente fez de carro e deu um total de 260 quilômetros de estrada mais ou menos.
Terminada a nossa estada em Nuremberg, no dia 14 de novembro a gente continuou descendo até o extremo sul da Alemanha para fazer base em Füssen, que é nomeada a última cidade da rota romântica e fica no pé dos Alpes. No caminho a gente parou para conhecer Augsburg, que também é parte da rota, e que de todas as cidades que a gente conheceu, talvez tenha sido a que me disse menos. Valeu a pena conhecer porque era caminho, mas eu não desviaria minha rota só para passar por lá. Foram mais ou menos 260 quilômetros de estrada nesse trajeto, que levou, contando com a paradinha em Augsburg, umas 5 horas mais ou menos no total. Füssen não era uma escolha óbvia de base nesse roteiro. Geralmente as pessoas vão a Füssen só em viagens de bate e volta a partir de Munique, mas como tinha bastante coisa perto que a gente queria conhecer, a gente decidiu fazer ali o inverso, ou seja, montar a base em Füssen e conhecer Munique num bate e volta. O que acabou significando também uma economia bem relevante no orçamento da viagem, já que Munique é uma cidade bem mais cara. Eu acho que de todas que a gente visitou, passou, era mais cara. Em Füssen a gente ficou no Hotel Sony, que é excelente, super novinho, com uma boa infraestrutura e um ótimo custo-benefício. Tem estacionamento, nosso quarto tinha ali uma microvista para os Alpes, e só não deu para dar nota 10 porque o quarto era meio apertado e o sistema de climatização também deixou a desejar. Por mais incrível que possa parecer, a gente precisou ligar ar-condicionado para ficar numa temperatura confortável porque a calefação estava muito exagerada e não tinha como alterar. Ao todo, a gente passou 4 noites em Füssen, ou seja, 3 dias inteiros. Como Füssen é uma cidade muito pequenininha, a gente não destacou um desses dias exclusivamente para ela. A gente preencheu o roteiro com destinos próximos e acabou aproveitando Füssen sempre mais assim no final do dia, quando a gente voltava dos passeios. E isso funcionou super bem. A nossa programação durante essa base em Füssen foi um dia de bate-volta em Munique, um dia maravilhoso, por sinal, porque Munique superou completamente as minhas expectativas. Nesse dia a gente percorreu mais ou menos 260 quilômetros de estrada no trajeto completo de ida e volta. Um dia para Vaduz, em Liechtenstein, e Lindau, na Alemanha. A gente quis aproveitar que estava ali do ladinho da fronteira para conhecer Liechtenstein, mas Vaduz é muito pequenininha e o passeio foi muito rápido, então na volta a gente aproveitou para dar uma esticadinha até Lindau, que fica na beira do Lago Constança, e também foi uma super surpresa. É uma cidade linda que valeu muito a pena conhecer. Ao todo, contando com todos os trajetos desse dia, foram 330 quilômetros de estrada. E por último, um dia para os castelos. Existem alguns castelos na região e a gente escolheu visitar 2 deles. O castelo de Neuschwanstein, que fica praticamente em Füssen, é muito pertinho da cidade e vale muito a visita, é assim, deslumbrante. E o castelo de Linderhof, esse fica um pouquinho mais distante e estava passando por obras quando a gente visitou, mas acabou valendo também mais pelo trajeto até lá, que tem visuais lindos dos Alpes. No caminho a gente cruzou a Áustria, deu de cara com um lago assim espetacular chamado Plancy e foi de longe o maior achado sem querer que a gente teve na viagem. Foram só 80 quilômetros de viagem nesse dia de trajeto, então acabou compensando o dia mais puxado da véspera. A gente deixou Füssen no dia 18 de novembro, rumo à nossa próxima e penúltima base da viagem, Estrasburgo, na França. No caminho a gente deu uma paradinha super rápida em Sigmaringen, que fica na beira do rio Danúbio, e é onde está localizado o castelo de Sigmaringen. Foram 330 quilômetros nesse trajeto. A gente chegou em Estrasburgo no meio da tarde e fez check-in num apart-hotel chamado Séjour e Affaires. O preço era ótimo, foi assim realmente uma pechincha se comparado às outras opções de Estrasburgo. A localização também era excelente, tinha estacionamento, uma equipe muito simpática, mas as qualidades do apart-hotel acabavam por aí. O quarto em si era bem simples e a limpeza assim não era nota 10. Em Estrasburgo a gente ficou por 3 noites, então a gente teve 2 dias completos. Um deles a gente usou para visitar a região da Floresta Negra, na Alemanha, mas ali bem coladinha na fronteira com a França. A gente visitou Baden-Baden, que é uma das principais cidades da região, e depois a gente cruzou a rota panorâmica da Floresta Negra, que foi assim de chorar de tão linda. Nesse dia foram 150 quilômetros de estradas, e no dia seguinte o plano era dividir o dia entre Colmar e Estrasburgo. A gente partiu para Colmar logo cedo, conheceu a cidade, que é linda, almoçou por lá e estava voltando para passar o resto da tarde em Estrasburgo quando a gente teve um pequeno incidente na estrada que acabou virando um dos maiores perrengues que a gente já viveu numa viagem. Os detalhes de tudo o que aconteceu eu vou contar num outro vídeo,
porque na verdade eu ainda estou processando tudo que rolou, enfim, tudo que a gente viveu na mão da locadora do nosso carro. A gente ainda está estudando o que vai fazer agora, agora que a gente já está em casa, enfim, entendendo se é possível acionar a empresa judicialmente, porque a gente ficou numa situação de risco mesmo, com a saúde em risco, por conta da irresponsabilidade deles. O que importa aqui para esse vídeo é que a gente chegou em Estrasburgo de volta já à noite, bem tarde, com a saúde já ali meio debilitada, inclusive, e só conseguiu voltar a aproveitar a viagem mesmo no dia seguinte. Nesse dia foram 140 quilômetros percorridos. No dia seguinte, no dia 21 de novembro, era hora de partir para a nossa última base da viagem. A gente usou ali a manhã, enfim, para conseguir conhecer um pouquinho de Estrasburgo mesmo, e à tarde partiu para Pearl, que, bom, é provável que você nunca tenha ouvido falar dessa cidade, eu mesma nunca tinha ouvido. Ela é uma cidade bem pequena, na beira do rio Mosela, cercada de vinhedos, mas não é uma cidade comum para turistas. Eu não conheço ninguém que já tenha passado por lá. Mas ela foi uma excelente alternativa para a gente fugir dos preços exorbitantes de Luxemburgo, que era a nossa ideia de base original. Ela ficava ali no meio do caminho entre as cidades que a gente tinha a intenção de conhecer nessa parte da viagem, tinha um hotel com um excelente custo-benefício e, para completar, é uma cidade fronteiriça, basta cruzar ali uma ponte e você sai da Alemanha e entra em Luxemburgo, mais precisamente na cidade de Schengen. Sim, a cidade que deu origem ao Tratado de Livre Circulação que a gente vive comentando por aqui. Somado tudo isso, a gente decidiu que ela seria uma excelente última base da viagem. Foram 200 quilômetros entre Estrasburgo e Pearl e a gente decidiu fazer essa viagem numa batida única para que o percurso fosse mais rápido e a gente pudesse aproveitar um dia de mais sossego depois do perrengue do dia anterior. Por lá, a gente acabou ficando num hotel bem pequenininho, que tem um restaurante super procurado na região e que surpreendeu pelo conforto. O quarto era muito confortável, era bem espaçoso, tinha cozinha onde a gente conseguiu até improvisar um arroz com feijão. E o preço, bom, como eu já falei, foi uma das razões que fez a gente escolher uma cidade tão incomum como base. A gente passou 3 noites por lá, ou seja, 2 dias completos. Um deles a gente usou para fazer um bate-volta até a cidade de Luxemburgo, que é a capital do país Luxemburgo, e foi suficiente para conhecer assim todos os principais pontos de interesse do destino. Foram 60 quilômetros percorridos nesse dia. E o segundo dia a gente usou para um bate-volta até Trier ou Treveris, que é reconhecida a cidade mais antiga da Alemanha e até hoje preserva algumas heranças ali da época em que ela foi parte do Império Romano. Foi um passeio muito legal que me surpreendeu muito. Foram mais 90 quilômetros para conta nesse bate-volta. E aí, em 24 de novembro, a gente acordou cedo, deixou as malas prontas no hotel e antes de partir de volta para Frankfurt para pegar o nosso voo de volta para casa, ainda deu tempo de cruzar ali a fronteira Alemanha-Luxemburgo a pé para conhecer um pedacinho de Schengen. Depois disso foram 290 quilômetros de estrada até Frankfurt, um tempinho para devolver o carro e então ir para o aeroporto para embarcar para Guarulhos e depois de volta para o Rio. Ao todo foram 21 dias de viagem, 23 se a gente contar os dias de aeroportos, aviões e tal, umas 20 cidades visitadas, mais de 2.500 quilômetros percorridos de carro entre Alemanha, Áustria, Liechtenstein, França e Luxemburgo, 6 cidades base, 7 hotéis, 2 perrengues, e eu te falaria exatamente quantos reais empreendidos nisso tudo, mas isso é assunto para o vídeo da semana que vem. Então, se você está curiosa ou curioso para saber quanto custou essa viagem todinha, passagens, hotéis, alimentação, compras, tudo mais, não perde o próximo vídeo dessa série. Na semana que vem eu tô de volta pra gente continuar esse papo de viagem, então um beijo e até a próxima!